Raynham Hall é uma casa de campo em Norfolk, Inglaterra. Por quase 400 anos, tem sido a sede da família Townshend. Esse lugar é conhecido por causa da Dama de Castanho, ou Dama de Marrom de Raynham Hall. Essa dama é um fantasma que, segundo alguns relatos, assombra Raynham Hall em Norfolk. Tornou-se uma das assombrações mais conhecidas da Grã-Bretanha, quando a sua imagem foi capturada por fotógrafos da revista Country Life, que estavam fotografando a escadaria principal em 1936, e que se tornaria uma das fotografias do paranormal mais famosa. A Dama de Castanho recebeu esse nome devido ao vestido de brocado castanho que alguns dizem que usa. Segundo a lenda, a Dama de Castanho de Raynham Hall é o fantasma de Lady Dorothy Walpole, 1696 a 1726, irmã de Robert Walpole, considerado geralmente o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Era a segunda esposa de Charles Townshend, conhecido pelo seu temperamento violento. A história diz que quando Townshend descobriu que a sua esposa tinha cometido adultério com Lord Wharton, a castigou, trancando-a nos seus aposentos, na casa da família. Segundo Mary Wortley, Dorothy terá sido na realidade atraiçoada pela Condessa de Wharton. A Condessa convidou-a a ficar em sua casa durante alguns dias, sabendo que o seu marido nunca lhe permitiria deixá-la, nem para ver os filhos. Dorothy ficou em Raynham Hall até morrer em 1726 de varíola. O Castelo de Edimburgo é uma antiga fortaleza que domina a silhueta da cidade de Edimburgo, na Escócia, a partir da sua posição no topo do Castle Rock. Trata-se de um dos mais importantes castelos do país, sendo a segunda atração turística mais visitada na Escócia, ao receber anualmente cerca de 1 milhão de pessoas. Entre as suas atrações estão as joias da coroa escocesa. A coroa, a espada e o cetro encontram-se entre as mais antigas da Europa. Estas insígnias reais foram aqui guardadas após a união dos parlamentos da Escócia e da Inglaterra, em 1707, encontrando-se atualmente em exibição na Sala da Coroa. Ali também se encontra a chamada Pedra do Destino, o assento de coroação dos reis da Escócia. O castelo serviu também como prisão, e abrigou nomes como Alexander Stewart, Duque de Albany, que conseguiu escapar matando os guardas a facadas e posteriormente queimando os corpos. Lady Janet Douglas de Glamis, queimada na fogueira, sob acusação de bruxaria, e um flautista, não identificado, que entrou em uma das várias passagens subterrâneas do castelo e nunca mais voltou. Em 2001, o castelo foi assunto de diversas investigações acerca de eventos paranormais. Uma equipe de 9 pesquisadores e cerca de 200 membros do público entraram no castelo, explorando cada uma de suas passagens. Cerca de 50% dos envolvidos relataram ter presenciado experiências paranormais. Dentre os fenômenos mais relatados estavam figuras sombrias, queda brusca de temperatura, além de sentir como se algo puxasse suas roupas. Em diversas ocasiões, visitantes afirmaram ver um fantasma de um tocador de gaita de foles, um tocador de tambor sem cabeça, fantasmas de prisioneiros de guerra, e até o fantasma de um cachorro próximo ao cemitério dos cães. Headley House foi primeiro usado como uma casa funerária e mais tarde como uma residência privada, localizado em Palm Beach County, Flórida. A casa foi construída em West Palm Beach, Flórida em 1905 por alguns dos Henry Flagler trabalhadores da construção do hotel, originalmente conhecido como Casa de Campo do Gatekeeper. A casa foi a casa do zelador do cemitério de Woodlawn. Em 1920, a casa tornou-se propriedade privada de Caron Ripley.
um gerente de cidade e superintendente de West Palm Beach. Ele é o homônimo da casa. A casa foi finalmente desmantelada e mudou-se para Esterread Villa, em 1995, um parque histórico dentro dos South Florida Fairgrounds. O edifício foi destaque em um episódio de Ghost Adventures em 2008. Segundo a lenda, a casa é assombrada pelo espírito de Joseph, um dos empregados de Wrigley, que cometeu suicídio por enforcamento no sótão para escapar de seus problemas financeiros. A Casa Wheeler é uma residência situada em San Diego, na Califórnia. O Wheeler House foi a casa de Thomas Wheeler e sua família. Em vários momentos, ele também abrigava a loja de Wheeler Geral, segundo o Tribunal do Condado de San Diego, e o primeiro teatro comercial em San Diego. A casa testemunhou mais história do que qualquer outro edifício na cidade. A casa tem sido frequentemente citada como assombrada, com base em barulhos estranhos relatados por alguns visitantes. Em 2005 ela foi chamada de a casa mais assombrada da América. Pouco depois de a família Wheeler ter se mudado, eles contaram à União de San Diego que ouviram passos pesados na casa que eles acreditavam ser o fantasma de James Ian Cage Robinson, que já havia sido enforcado na propriedade. Alguns visitantes relataram ter visto aparições de Thomas Wheeler e Anna Wheeler. Winchester Mystery House é uma mansão na Califórnia. Ela é conhecida por ser assombrada. Atualmente uma atração turística. Foi originalmente a residência pessoal de Sarah Winchester, esposa do magnata da indústria de armamentos, William Wirt Winchester. Com o passar do tempo, a fábrica de armas desenvolve um rifle que seria o mais rápido e mais usado da época, tornando a família Winchester dona de uma das maiores fortunas da América. Nesse tempo nasce Anne Parr Winchester, a filha de Sarah e William, mas pouco tempo depois, uma doença mata a criança, deixando Sarah inconsolável. Após a morte de seu marido por tuberculose em 1881, Sarah Winchester herdou mais de 20 milhões de dólares. Ela também recebeu cerca de 50% da propriedade Winchester Weapon Arms Company. Pouco tempo depois, certa noite, Sarah ouve barulhos, gritos horríveis e pancadas por toda a casa, e assim segue durante vários dias seguidos. Completamente desesperada, Sarah vai a uma médium espírita. A médium informa que o marido de Sarah se encontra ali, e que ele disse que os espíritos atormentados das pessoas mortas pelas armas Winchester estão vagando perdidos com ódio, e que foram eles que mataram sua filha e o próprio William, e que ela seria a próxima. A médium informa que Sarah deveria mudar de casa, que o seu marido a iria guiar, e ela saberia qual nova casa comprar quando a visse. Essa casa deveria ser reformada para que os espíritos de luz pudessem ali ficar para protegê-la, e os maus espíritos se acalmassem. Sarah vaga então pelos Estados Unidos até chegar em Santa Clara, onde vê uma casa de 6 cômodos ainda em obras, e sente que é aquela casa que deve ser comprada. Então ela inicia suas obras, construindo novos quartos e cômodos, na esperança de viver em paz, conforme orientado pela médium que visitou anteriormente. No entanto, apesar dos seus esforços, sua obra não fez parar os tormentos que a acompanhavam. Vozes, aparições e sons são ouvidos constantemente na casa. Começa então o inusitado jogo macabro de Sarah. Quartos e mais quartos foram construídos. Ela demolia e reconstruía cômodos incessantemente. Aumentava, diminuía, construía um quarto em torno de outro, selava quartos, abria outros, construía escadas e mais escadas que não davam em lugar algum.
Várias portas que ao se abrirem davam para um vão vazio, e quartos com passagens secretas, bem como também labirintos e armários que ao se abrirem mostravam só paredes. Tudo isso ela fazia para confundir e desencorajar os maus espíritos que ali entrassem. As obras na casa nunca cessavam. Os trabalhadores se revezavam de maneira que 24 horas por dia se ouviam os martelos e ferramentas na construção. Sara nunca tinha um projeto ou planta, pois isso poderia ensinar e alertar os espíritos. O chefe de obra chegava pela manhã e Sara dava as instruções do que queria para o dia, e no dia seguinte ela poderia demolir o que foi feito no dia anterior e reconstruir de outra forma. Assim os espíritos poderiam ficar mais e mais confusos. Foi construída uma sala, chamada de Quarto Azul, onde ninguém jamais entrou, enquanto Sara ainda era viva. Somente ela entrava ali para suas sessões espíritas. Dizem que o quarto foi construído como uma passagem para outro mundo, sendo que ali ela recebia os espíritos durante as sessões. A construção da mansão só foi interrompida com a morte de Sara em 5 de setembro de 1922, aos 83 anos, de insuficiência cardíaca. Se você gostou, inscreva-se no canal e compartilhe.